O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, é maravilhoso ver o modo como a sabedoria de Deus nos textos sagrados incute no nosso coração o amor e o temor a Deus. Porque, claro, a Sagrada Escritura tem vários gêneros literários, várias formas de falar de Deus, mas poderia talvez só chegar aqui e dizer: olha, você tem que amar a Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E lendo aqui o livro dos Macabeus, nós vamos vendo a história de Eleazar, e ouvindo a sua história, o nosso coração vai se preenchendo do temor, da reverência que Deus merece e é objeto do nosso amor, do nosso temor. Nós estamos ouvindo, e ontem também ouvimos, e hoje, a realidade de que o mundo grego estava dominando ali grande parte do mundo conhecido e difundindo as suas práticas sobre todos os povos, e também as práticas pagãs. Ontem ouvimos falando disso, sobre os ginásios que eles construíam, e alguns do povo judeu então começaram também a querer viver as mesmas práticas pagãs. E temos hoje esse grande ancião, que era um dos principais doutores da lei, que não se contamina e não dá o braço a torcer, muito mais do que isso, prefere a morte do que desonrar, não só desonrar os seus cabelos, mas desonrar a Deus. Porque no fundo, essa é a beleza. A Sagrada Escritura aqui está mostrando para nós que, de fato, no fundo do seu coração e na sua vida inteira, desde a infância, Eleazar amava o Senhor. E também o texto deixa transparecer que Deus vê o interior do homem. Não adianta você fingir. Ele diz isso: não adianta eu fingir. Vou comer uma outra carne permitida, mas todo mundo está pensando que eu estou comendo a carne proibida. Não adianta fingir. O texto bíblico vai mostrando para a gente, então, que diante de Deus, não adianta fingir. Que Deus vê o interior do homem. Ver
as más intenções, mas também vê as boas intenções. E é isso aqui que é exaltado, o amor de Eleazar. Aqui a gente poderia pegar esse texto e resumir dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas. O texto fala da honra dos seus cabelos brancos, do testemunho que ele deve dar para a juventude, e não só para a juventude, mas para toda a nação, termina assim o texto. Mas mais do que honrar a sua história, está honrando a Deus. E é bonito ver, porque a gente escuta muito, às vezes, os embates de Jesus com os chefes do povo, porque às vezes não aceitam Jesus e vão matar Jesus. Mas a gente está vendo aqui um dos principais doutores da lei, que não só vivia exteriormente a lei e o culto, mas conhecia a Deus e era conhecido por Ele. Era, sim, uma autoridade religiosa, mas antes desse status estava a sua relação de amor com Deus. Estava a sua entrega de vida a Deus, que foi desde a infância até a morte, fiel. E essa realidade também é vista no Evangelho. A gente vê Zaqueu baixinho, que quer ver nosso Senhor Jesus Cristo, mas que antes de ver Jesus, e era sincero o seu desejo, ele foi visto por Jesus. Era visto por Jesus. É muito bonito o seu... diz, o texto que ele queria ver Jesus, como era muito pequeno, subiu numa árvore. Talvez uma outra pessoa ia dizer: eu queria até ver, mas como não deu, tudo bem, paciência. Não, ele tinha um desejo realmente de ver. E até uma pessoa rica, talvez não quisesse se expor tanto, às vezes ficar mais resguardado, às vezes como as pessoas às vezes têm mais posses assim, são mais comedidas. Não quis nem saber, subiu na árvore. Ele queria ver nosso Senhor. E ali, na verdade, ele começou a descobrir que ele era visto, foi visto e experimentou o amor de Jesus. O texto aqui é resumido, não fala, então, os detalhes da ida de Jesus na casa de Zaqueu, como também muitos detalhes da nossa vida com nosso Senhor. As pessoas não sabem, somos nós e Deus. Mas ele deve ter experimentado muito o amor de Jesus para dizer: olha, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. Eu vou dar metade dos meus bens a quem precisa. Só alguém que fez realmente uma experiência com Deus muda assim. E aqui é realmente o ponto de reflexão aqui hoje que gostaria de trazer, que é a nossa relação com Deus. Eu tenho uma relação pessoal com Deus? Você tem uma relação pessoal com Deus? Ou é apenas uma realidade exterior? Ages com a tua consciência diante de Deus? Ou tenta dar um entorpecente para ela, fingir que não vê, fingir que não sabe, fingir que a verdade não está aí no seu coração, a toda hora, tentando te levar para o que é certo, para o que é justo, para aquilo que é digno de Deus? E mesmo os que já tiveram uma experiência, nós que já tivemos também uma experiência com o nosso Senhor, hoje, Ele é o meu Senhor? Hoje, eu posso e poderia deixar tudo de novo por Ele? Como Zaqueu? Ou hoje, depois de ter tido um encontro com Jesus, eu estou agarrado aos bens, ao ponto em que cheguei, ao cargo que alcancei, à situação que estou? Hoje, com alegria,
ou mesmo com resignação, mas eu de novo lanço fora, se nosso Senhor me pede hoje, na minha relação com Ele, tudo para ficar com Ele, para me alegrar com Ele, para dizer: Tu és o meu Senhor. Se precisar de novo, Senhor, eu recomeço tudo de novo contigo, eu e tu, tu e eu. Na interioridade, no silêncio, na verdade, na relação pessoal, no tu a tu, na intimidade que a mesa, o interior da casa de Zaqueu representa para nós. Senhor, eu e o Senhor, hoje, não só no passado, eu deixei tudo. Hoje, Ele é o meu tudo. É o meu tudo. Em que eu quero vê-lo, eu quero falar com Ele, eu quero estar com Ele e deixar que Ele realmente dê ou continue dando significado mais profundo e mais intenso para a minha vida. Jesus. O Salmo 62, para finalizar, versículo 4, diz isso: o teu amor vale mais do que a vida. Isso a gente aplica no ancião Eleazar, isso a gente aplica em Zaqueu. Agora, isso pode ser aplicado a mim? Pode ser aplicado a você? Senhor, o teu amor vale mais do que a vida? Ambos deram a vida ao seu modo, e nosso Senhor nos aguarda também, todo dia, também darmos a nossa vida ao nosso modo, o modo que Ele nos chamou. Amém?